Bom dia. Aí o cara tá no universo. Planetas Terra. Planeta Terra. Saudade de você. Planeta Terra. Todo mundo bem? Todo mundo vivo? Sim, o coronavírus não chegou aqui onde eu moro ainda não. Não, morri. Só vem fazer presença hoje. Nem aqui onde eu moro. O corona não conseguiu subir o morro do Bananal ainda não, Aline? Conseguiu não. Não sabe onde é? Ele viu o Bananal e falou assim, não, aqui acho que não é habitado não. Você lembra que não tem no Google Maps lá o bonequinho? Então, o corona vai no bonequinho, pô, lá não tem. Eu Pois achava que o e vocês me zoaram, eu fui salva. Tá vendo? Existem vantagens nisso. Claro, eu vou sair imune do coronavírus. Então, sair mais reforçado ainda. Aluga seu espaço. Você vai fazer propaganda, ó, Rio Bananal, a única cidade do país que não teve coronavírus. botar uma placa lá pra indicar quando ele passar por lá, ele... Aqui não temos coronavírus. Aqui temos Pelo menos Bananal. eu não tô presa, gente. Eu posso interagir com as galinhas. Você tá normal, né? Eu vou no terreiro, eu posso ir pra onde eu quiser, não tem coronavírus. Os 3 Que legal. Daqui a pouco elas começam a cantar. Muita saudade. Vamos lá. mata uma. Faz Galera, olha só. Eu vou justificar a aula de vocês e as próximas atividades que vocês vão receber. Talvez vocês vão olhar e falar assim, nossa, vou fazer só isso aqui, a mesma coisa, tal, tal, tal. Na verdade, não é que é a mesma coisa. É porque, assim, eu vou corrigir com vocês as atividades do capítulo 6 e 7. Porque como já tem... E o caso seus ainda é diferente dos outros meninos ainda, porque semana passada que começou os encontros, foi feriado na sexta-feira, né? Então a gente não teve. Então já tem 15 dias que eu passei uma atividade com a videoaula. Então o que eu pensei? Eu vou corrigir as atividades do capítulo 5, 6 e 7. A do 5 eu já mandei no videozinho. A gente discute algumas dúvidas que vocês tiverem. E nas outras semanas vocês vão fazer umas atividades de revisão. Que é para a gente ver se realmente concretizou, se aprendeu direitinho, tudo bem? Porque não adianta a gente correr com o conteúdo e não aprender, né? Então é melhor a gente ir concretizando o que vocês estudaram. Tranquilo? Eu vou compartilhar aqui, cadê? Isso aí. Estão vendo aí a apresentação? Todo mundo tá vivo? Tá vendo? Sim. Ah, então tá bom. Muito bem. Se vocês estiverem próximo ao livro e quiserem ir acompanhando, eu fui fazendo uma colagem do livro para ficar fácil de vocês compreenderem. Eu não quis digitar ou fazer de outra forma, eu peguei um recorte do livro mesmo e digitalizei para ficar fácil de vocês compreenderem. Então, a gente tem no capítulo 6. Deixa eu ver no livro também aqui para não me perder. Peraí, eu não sinto aqui. O capítulo 5, vocês conseguiram entender o processo de formação geológica da Terra? Ficou alguma dúvida no capítulo 5? Pode falar. Não tem vergonha, não. Ficou dúvida, não? Vocês estão vivos? Estou falando sozinho. Então, ao capítulo 6, então. Sociedades vulneráveis, sociedades, né? Vulneráveis perante o tectonismo. Então, vamos à primeira perguntinha aí. Perguntinha agora é com você. Está na página... Eu queria a página... Aqui. Página 26. Pesquise sobre os mais recentes terremotos registrados e responda as questões a seguir. Qual foi o último grande terremoto ocorrido no planeta?
Aí, dependendo de como é que vocês fizeram a pesquisa, vocês podem ter achado um terremoto das Filipinas, podem ter achado um terremoto do Japão, um terremoto de 6,7, um terremoto de 7,2. Depende da página que vocês colocaram aí. Qual foi o último terremoto registrado no Brasil e onde ocorreu? O que foi dito sobre as possíveis razões para o tremor? Então, eu acho que a principal pergunta dessas duas aí é essa segunda. O último terremoto que eu lembro do Brasil, mais intenso, que viu a notícia, foi um terremoto que aconteceu no norte de Minas. Chegou a 5,4 na escala Richter. Mas olha só, os terremotos que ocorrem no Brasil, eles não ocorrem pelas mesmas razões do que ocorrem nas áreas de encontro de placas tectônicas. Os terremotos que acontecem no Brasil vão ocorrer por acomodação geológica. Durante o resfriamento da litosfera, você vai ter falhas geológicas e o terreno, com o passar do tempo, ele vai se acomodar. Então, essa acomodação vai gerar um tremor, vai gerar um abalo sísmico. Então, é bom vocês fazerem essa associação. No Brasil, não vai acontecer terremoto por conta de grandes magnitudes, porque a gente está no meio de uma placa tectônica. Os terremotos que vão ocorrer aqui, eles vão ocorrer em decorrência de acomodação de camadas terrestres. Ponto. Aí, no texto aqui embaixo, a gente tem um terremoto aqui que ocorreu no Maranhão e um terremoto que ocorreu no Acre, né? Então, um tremor de... Vou ler o textozinho para ficar fácil de entender depois. Um tremor de terra de magnitude 7,4 na escala Richter atingiu amanhã dessa terça-feira várias cidades do Maranhão, né? Lá no norte do Brasil. O epicentro, segundo o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, foi na cidade de Vargem Grande, a 180 quilômetros de São Luís. Na capital, o tremor foi sentido por 15 segundos em vários pontos da cidade, os prédios chegaram a ser evacuados. Aí o terremoto no Peru é sentido no Acre. Um terremoto de terra de 5,3 graus na escala Richter atingiu cidades do Acre na noite dessa quarta-feira. Informou o Serviço Geológico, Estados Unidos, tal. A profundidade do abalo foi de 149 quilômetros, o hipocentro dele, e pode ser sentido na cidade de Cruzeiro do Sul e Marechal Trauanturgo, no interior do Acre. Há relatos de moradores de Guarujá, no Amazonas, também sentiram o fenômeno. As duas notícias relatam tremores ocorridos em territórios brasileiros no ano de 2017. Com base em seus conhecimentos, responda. Os dois terremotos possuem a mesma origem? Não. O terremoto do Acre, o Acre está próximo ao Peru ali. O terremoto do Acre, ele é uma onda sísmica que veio do terremoto do Peru, ou seja, o do Peru foi em decorrência de um encontro de placas tectônicas. O Peru está numa área que a gente chama de instável, de instabilidade sísmica, ou seja, uma área que está na borda de duas placas tectônicas, fazendo assim, na borda de duas placas tectônicas, e essas placas, quando elas se movimentam de alguma forma, elas vão propagar uma onda chamada de onda sísmica, que é o terremoto. No caso do Acre, que está próximo ao Peru, essa onda sísmica vai se propagar, então foi sentido no Acre por conta do terremoto lá no Peru. Então é o mesmo terremoto, é a mesma propagação de onda sísmica. Para vocês entenderem, é como vocês pegarem uma barra de ferro em uma ponta e alguém dá uma martelada lá na outra ponta. Você vai sentir a onda da martelada chegando na sua mão. Então isso é a propagação da onda sísmica. Então esse terremoto ele vai chegar, o mesmo terremoto vai chegar no Acre. Diferente do Maranhão, que vai ser uma acomodação geológica. Muito bem. Aí tem as atividades para a sala de aula, na página seguinte aí, na página 27, né? Observe atentamente a figura a seguir. Sobre o assunto Sobre o assunto esquematicamente representado, analisa proposições abaixo, assinando V para verdadeiro ou F para falso. Aí a gente tem um vulcão que está soltando cinzas, né? Um vulcão em erupção. As áreas mais intensamente afetadas pelo vulcanismo na superfície terrestre são exatamente aquelas situadas em áreas cratônicas, inseridas às margens tectônicas estáveis. Não, galera. Essas áreas são áreas tectônicas instáveis, ou seja, que não tem instabilidade. Que vez ou outra vai acontecer alguma atividade sísmica, vai acontecer algum tremor, vai acontecer alguma atividade de vulcão. Então, é uma área de instabilidade, não uma área de estabilidade. O vulcanismo resulta das características relacionadas a elevadas pressões e temperaturas existentes em áreas subsuperficiais, ou seja, abaixo da crosta terrestre, na parte interna da crosta terrestre. Algumas vezes, esse vulcanismo ocorre em áreas
fissurados dessas camadas do planeta. Então, o vulcão é quando você tem um material que sai das camadas mais internas e esse material consegue atingir a crosta terrestre, a parte externa da Terra, né? A Terra é redonda, ó, a Terra é redonda. Então, o material do interior da Terra ele vai ascender até a camada externa da Terra. Então, isso é um vulcão. Como que esse material vai ascender? Através de uma fissura na crosta terrestre. A gente sabe que a crosta é cheia de fissuras. Não necessariamente só nas bordas das placas tectônicas, mas principalmente nas bordas das placas tectônicas. Alternativa C. Os principais vulcões estabelecem-se em regiões em que a placa litosférica entra em processo de subducção sobre a outra, mas há vulcanismo no interior de placas litosféricas relacionado a um ponto quente. Então, a subducção é quando uma placa entra debaixo da outra, vai criar uma fenda, né, uma fossa entre uma placa e a outra. Então, esse lugar vai ser mais propenso a ter atividades vulcânicas. Existem outras áreas que vai ter atividade vulcânica? Eu falei, sim. Existem outras áreas que vai ter, onde você vai ter fissuras na crosta terrestre. D. A inexistência de manifestações vulcânicas no interior do território continental brasileiro deve-se, sobretudo, ao fato de que a placa litosférica sul-americana encontra-se estável desde o final pré-cambriano. Não, galera. A nossa estabilidade, ela vem de muito tempo atrás, ela vem de 4,6 milhões de anos atrás, bem antes do período pré-cambriano. Sobre as massas oceânicas, sobretudo no Atlântico, as manifestações vulcânicas ocorrem em áreas em que a ascensão das correntes de convecção do manto e as divergências entre as correntes ao longo dos dorsais. Sob as massas oceânicas, sobretudo no Atlântico, as manifestações vulcânicas ocorrem em áreas em que a ascensão das correntes de convecção do manto e a divergência dessas correntes ao longo dos dorsais. Sim, é porque a gente tem no Oceano Atlântico, entre o Brasil e a África, entre a América do Norte e a Europa, uma linha chamada de Cordilheira Meso-Oceânica, onde você tem as duas placas tectônicas se afastando. As correntes convectivas, que são aqueles movimentos que o magma faz na camada logo abaixo da litosfera, na astenosfera, ela vai fazer com que esse magma ele vai ascender, ele vai subir, ele vai ocupar o espaço que as duas placas vai deixar. Isso é muito visível, se você assistir algum documentário sobre a Islândia, é muito visível. No fundo do mar ali próximo à Islândia, você vai ter o afastamento bem evidente das duas placas tectônicas e você vai ter o dorsal subindo, o dorsal mesoceânico subindo, que é o quê? Que é a ascensão do magma, ocupando esse espaço que as placas tectônicas vão deixar ou se afastarem. O magma vai ocupar um lugar e vai se resfriar. Então, no fundo desse oceano vai ter uma cadeia chamada de meso-oceânico, que é a cadeia no meio do oceano. Muito bem. Questão 2. Quais as chances de o local onde você mora, Rio Bananal, ser atingido por um grande terremoto, por uma tsunami ou por uma erupção vulcânica? Existem locais no mundo onde essas chances seriam maiores? Cite algum deles e explique a razão. Aí eu coloquei a respostinha para vocês corrigirem a de vocês aí, ou registrar se vocês não fizeram. Vamos lá. A chance de ocorrer um terremoto com grande magnitude, atividade vulcânica ou tsunami no Brasil é pequena, visto que estamos no meio de uma placa tectônica. Então, onde vai ser mais propenso? Regiões localizadas nas bordas das placas, como Japão, Filipinas, são áreas mais propensas, mais suscetíveis a esse problema. Porque são as áreas onde a energia da atividade sísmica é liberada com mais intensidade. Então, a gente tem no Oceano Pacífico, uma outra perguntinha aí, uma área chamada de Ciclo de Fogo do Pacífico, que é onde você tem praticamente um anel. Quando você pega o mapa mundi descentralizando a Europa, que você consegue enxergar a Ásia no meio, você vai ter ali um ciclo chamado de Ciclo de Fogo do Pacífico, que é onde você tem a área de maiores atividades vulcânicas, maiores atividades sísmicas no Brasil. É sério que eu vou ter que bloquear vocês para vocês fazerem isso, gente? Ah, descabei a tela? Não bloqueei? Vamos lá. Os procedimentos de prevenção e treinamento utilizados por países ricos para reduzir os impactos... Cadê? Para reduzir os impactos... Volta aqui. Dos grandes terremotos e dos tsunamis
podem ser aplicados com o mesmo sucesso em países mais pobres? Justifique sua resposta. Olha só, galera, você tem um país rico e um país pobre. Vamos pegar dois exemplos aqui. Você tem o Haiti e o Japão, onde você tem terremotos acontecendo nessas duas áreas. São duas áreas propensas a terremoto. Inclusive, no Haiti aconteceu um terremoto em 2010, que vai destruir o Haiti, e até hoje eles não conseguiram se reconstruir. No Japão aconteceu em 2011 e 2012, já estavam 70% da área atingida reconstruída. Então, quando você associa uma catástrofe ambiental, um problema ambiental que é incontrolável pelo homem, que é impossível de ser impedido pelo homem, e uma condição econômica ruim, um desenvolvimento socioeconômico muito abaixo, muito ruim, você vai ter uma recuperação muito mais lenta e você vai ter uma possibilidade de minimizar esse impacto muito menor. Vou dar um exemplo. No Japão, que é um lugar que é extremamente propenso a ter terremotos, o Japão é propenso a ter terremoto, é propenso a ter furacão, normalmente tufões, acontece com muita frequência no Japão, e é propenso a ter vulcões e tsunami. Beleza. Prédios no Japão são construídos com uma estrutura para suportar terremoto a ter determinado tipo de grau na escala Richter, ou seja, não é todo terremoto no Japão que vai destruir o território japonês. As pessoas no Japão são educadas, já são educadas desde pequena a se prevenir, a saber como lidar se tiver uma situação de terremoto. Como que você vai aplicar isso num lugar, vou dar o exemplo do Haiti, num lugar extremamente pobre igual o Haiti, que as pessoas não têm dinheiro nem para comer direito? Como que você vai criar uma infraestrutura, construções de prédios, rodovias, pontes, que possa sustentar um abalo sísmico se ninguém tem dinheiro para fazer isso, né? Então, eu coloquei como respostinha aí, ó. Não. Tais medidas de prevenção que vai com eficiência, requerem recursos financeiros e estruturas adequadas para que esses programas alcancem êxito. Importante notar que a educação tem papel importante no planejamento para minimizar os efeitos de catástrofes ambientais. E na maioria dos países pobres, o acesso à educação é precário. Errei aqui, ó. É um pré... Deixa eu observar. Cadê, gente? Ó, precário. Ficou bom, viu? Tranquilo? Então vamos lá. Como é que sai isso, gente? Essa sozinha aqui, viu? 4. Leia o texto a seguir. De repente, sente-se uma vibração que aumenta rapidamente. Lustres balançam, objetos se movem sozinhos e somos invadidos por uma estranha sensação de medo do imprevisto. Segundos parecem horas. Poucos minutos são uma eternidade. Estamos sentindo os efeitos de um terremoto, um tipo de abalo sísmico. O fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos a áreas de alívio de tensão geológica, desgaste de erosão superficial, atuação de temperismo químico, formação de aquíferos profundos, acúmulo de depósitos de sedimentos. É a letra A, alívio de tensão geológica. Todos os outros itens aí estão se referindo a agentes modeladores do relevo, né? Então, é importante vocês saberem que o terremoto, ele é uma atividade que é uma liberação de energia que está no interior da Terra. Eu expliquei isso para vocês na videoaula, que é como se fosse uma panela de pressão estampado que uma hora ela vai explodir, uma hora ela vai liberar essa energia. Então, terremoto, vulcanismo, é uma coisa que vai acontecer no mundo para sempre. Por quê? Porque a área sempre vai querer liberar essa tensão que existe no interior da Terra. Bem, 5. A existência de solos de terra roxa em porções do centro-sul do Brasil está relacionado a deposição de sedimentos oriundos da Serra do Mar, transportados por rios como Tietê e Iguaçu? Não. Os derrames vulcânicos no passado geológico, as atividades de imperialismo sobre áreas basálticas. Eu já marquei, porque eu não consegui marcar depois. Ao declive existente das camadas litológicas meridionais do Brasil. A resposta é a letra A, galera. Bom lembrar o seguinte, na região sul do Brasil, você tinha atividades vulcânicas alguns milhões de anos atrás. Então, essas atividades vulcânicas vão deixar como herança para a gente um solo muito fértil, um solo muito produtivo, né, que é essa terra roxa na região centro-sul do Brasil, que é uma terra que vai favorecer o plantio de café. O vulcão lá de milhões de anos atrás
vai fazer São Paulo ser mais desenvolvido hoje que outras regiões do Brasil, vai deixar de herança um solo fértil. Coisa doida, né? Alguma dúvida? Até aí? Alguma dúvida, gente? Vocês são Não. bons, viu? Não, não. Vocês são bacanas, vocês são bons, hein? Muito bem. Então, eu vou para o capítulo 7. Vocês fizeram as atividades? Só por curiosidade. Eu Vocês fiz. fizeram? Oi? Claro. Eu fiz. Acertaram? Estão acertando as questões? As Isso respostas aí são... já é outra coisa, né? Não. Fiz todas, só não acertei algumas. Ah, tá. Mas acertou algumas, pelo menos? No SAS eu fui fazer uma e a internet travou e eu errei. Sim, Eu sabia a resposta certa. Ah, entendi. É, Entendi. tipo, eu fui marcar, aí travou lá e não marcou como errada, mas tipo, eu marquei a certa. Estava certo, né? No SAS avalia só se a gente fez ou se acertou a maioria? Ah, não, avalia se acertou. Mas até eu ter mandado Ah, essa então. semana, até eu ter mandado essa semana para vocês fazerem lá, para eu ter o controle de saber se vocês estavam acertando ou não, só tinha, acho que 7 pessoas das 2 salas que tinha feito lá. Né? Então não dava para saber se vocês estavam acertando ou não as questões. Entendeu? Em uma sala, acho que 3 pessoas fizeram, e na outra, acho que só 4 pessoas fizeram pelo portal. Lá é melhor, porque lá eu sei se vocês acertaram ou não as questões, principalmente as objetivas, que já me dá já um gráficozinho e tal. Entendeu? Por isso que eu pedi para vocês fazerem lá. Mas tá tudo certo. Ah, entendi. Depois vocês dão uma conferida, porque assim, eu tô preocupado com esse negócio aí de ficar longe, sem saber se tá aprendendo ou se não tá. Então dá uma conferida aí. O capítulo 7, olha só, a gente tem agentes formadores do relevo e agentes modeladores do relevo, né? Os agentes internos eles vão formar o relevo, os externos eles vão modelar o relevo. Muito bem. A gente vai ter agentes endógenos e exógenos, né? Endógenos de interno e exógenos de externos. Isso no capítulo 7 já, tá? Aí vai ter, enfim, tem os agentes aqui que eu já coloquei no videozinho, vocês já ouviram. Não vou participar a menzinha de vocês, não. Vamos para as atividades. Gente, eu não quero esse mais aí. Uhum. Isso aí. Aí a gente tem a atividade da página. Vou pegar aqui também. Página 39, que é sobre a bacia amazônica, que é a maior área com risco de erosão do mundo. Este é um dos resultados do primeiro mapeamento global das áreas com maior erosividade. O risco pode se intensificar com as mudanças climáticas. Vou ler o texto, senão não vai dar tempo, não. O texto vai falar das chuvas e as possibilidades dessa chuva provocar grandes erosões no terreno da Amazônia. A área da Amazônia, a gente não sei se a gente vai estudar solos ou se é com química, mas o solo da Amazônia, por incrível que pareça, é um solo muito raso e pobre. Então, existe uma possibilidade muito grande de solo sofrer com erosão. Então, a floresta em si, ela faz parte da proteção do solo da Amazônia. Né? Por isso que os ambientalistas mais radicais falam que se tirar a Amazônia, o solo vai degradar, vai virar um deserto, porque a própria floresta ela faz parte da manutenção da floresta. A floresta ela faz com que ela continue viva, não sei se dá para vocês entenderem, porque o solo da Amazônia não é tão fértil quanto algumas pessoas pensam. Né? Pensa que tem uma floresta e pensa que o solo é fértil, mas não tanto, é um solo muito raso. Então, essa intensidade de chuva lá, se você não tiver uma cobertura vegetal, é bem possível que vai provocar grandes erosões ali por causa do solo ser raso, por conta de o solo ser raso. Qual foi o agente modelador do relevo estudado na pesquisa? Então, o agente modelador, as respostas estão aqui depois. Ó. Os agentes modelador é a ação pluvial, é a chuva. Aí pede para justificar com trechos do texto. Eu coloquei esse trechozinho aqui. Ó. Primeiro mapa mundial em alta resolução com o potencial da chuva em causar erosão no solo. Então, está falando aqui da chuva provocar erosão. Qual a relação entre esse agente modelador, a chuva, e a degradação do solo? Então, as ações das chuvas em terrenos sem a vegetação original provocam a retirada de camadas de sedimento do solo, promovendo o processo erosivo. Né? Então, quando você tem um solo descoberto, um solo pelado, sem árvore, sem vegetação, principalmente a vegetação original, a vegetação nativa ali,
o solo torna-se bem propenso a ter atividades erosivas, a fazer aquelas bossorocas. E isso provoca o empobrecimento do solo, porque você vai arrancando as camadas de sedimentos, que é o que dá propriedades boas, produtivas para o solo. O solo é um organismo vivo, né? O solo é a terra mais um conjunto de micro e macro-organismos. Então, se você tira aquela camada ali, você vai empobrecer o solo. Cite e exemplifique o fator mencionado no texto, a erosão, o qual pode intensificar a erosão promovida pelo agente modelador. Então, as áreas mais as áreas mais propensas à erosão precisam de manejo adequado quanto ao solo, principalmente áreas onde são realizadas atividades econômicas como a agricultura. Então, quando você tem essas áreas de propensas à erosão, você precisa de um manejo para manter a qualidade daquele solo ali e para manter a proteção daquele solo ali. Então, você tem, por exemplo, aqui é o solo da Amazônia. Na Amazônia, para o Cerrado, o bioma da Amazônia para o bioma do Cerrado, você tem uma intensa atividade agrícola ali, principalmente na faixa de transição de um para o outro, que na maioria das vezes são ocupações irregulares. Essas ocupações fazem o quê? Os caras vão lá, queimam a floresta e vai invadindo o território ali. Só que eles usam essa área, na grande maioria das vezes, apenas para pastagem e criação de boi de forma extensiva. Por que eles fazem isso? Porque para eles praticarem a agricultura ali, eles teriam que criar um sistema de manejo para impedir as atividades erosivas ali, o que ficaria mais caro. Se a ideia dos caras é ocupar uma área de maneira irregular, a ideia deles é ganhar dinheiro o mais rápido possível e não vão querer fazer grandes investimentos. Para fazer um paralelo, é só observar a agricultura praticada no Mato Grosso do Sul, que é uma agricultura industrial, uma agricultura comercial, que as pessoas têm que fazer o tempo inteiro rodízio de cultura, fazer uma série de programas de manejo para manter a qualidade daquilo ali, certo? Então, o fato é que, nessas áreas citadas no texto aqui, você precisa de um manejo adequado. Caso você não tenha um manejo adequado, você vai intensificar o processo erosivo ali, certo? Além do agente modelador, o agente por si só, a chuva por si só, ela já é um agente causador de erosão. Se você associa a chuva ao desmatamento, você vai intensificar esse processo. Aí nós vamos para as atividades da sala, ao final do capítulo, na página 45. Questão 1. Em geral, as rochas consideradas sólidas, coesas e imutáveis. Em geral, as rochas são consideradas sólidas, coesas e imutáveis. Os agentes externos, por sua vez, são responsáveis por desfazer essa ideia pré-concebida sobre elas. Ou seja, os agentes vão provar para a gente que as rochas não são coesas, não são imutáveis e muito menos sólidas. Explica a afirmação relacionando os agentes modificadores do relevo e os ciclos das rochas estudados no capítulo 5. Galera, essa é a parte da geografia que todo mundo fala assim, nossa, isso é mentira, a pedra está aí, isso não vai sair daí nunca. Porque, conforme eu falei, que a gente começou a estudar sobre isso, o tempo histórico e o tempo geológico, eles são diferentes, eles são medidos em escalas diferentes. Então, quando você vai falar de rocha, de modelagem de relevo, a gente vai aplicar milhões de anos de alguma coisa sobre alguma coisa. Milhões de anos do vento batendo na rocha. Milhões de anos de sol durante o dia, frio durante a noite. Sol durante o dia, frio durante a noite. Então, vai gerar um processo de desgaste, de intemperismo, de erosão naquele relevo. Isso vai acontecer, certo? Então, por isso que a gente fala, dentro da geologia, as rochas, elas não são permanentes, elas não são imutáveis. E existem rochas mais frágeis e rochas mais resistentes. Então, vamos à resposta na nossa pergunta. Agentes externos modificadores do relevo, ou seja, os intemperismos físicos, químicos e biológicos, contribuem para a meteorização ou fragmentação da rocha. Vai dividir a rocha, vai fragmentar a rocha. As partículas desagregadas das rochas, minerais e sedimentos são depositadas em terrenos mais baixos e, dependendo das condições físicas do ambiente, podem ser transformadas em rochas sedimentares ou metamórficas. Então, imagina um morro, né, Aline? Uma rocha lá em cima.
Imagina milhões de anos o vento batendo nessa rocha. Ela vai fragmentar, né? Você vai ter um processo de meteorização, de fragmentação aqui causada muitas vezes por um intemperismo físico, sol durante o dia, frio durante a noite, a rocha dilata e contrai, dilata e contrai, vai soltando pedacinhos e o vento vai carregando, vai acontecer um processo de transporte desse material. É uma poeirinha que vai cair lá embaixo, vai cair uma poeirinha lá no chão. Só que essa poeirinha, milhões de anos isso acontecendo. Então, isso aqui é um processo de erosão e aqui embaixo é um processo de sedimentação. Então, quando isso ocorre em camadas mais baixas, quando é camadas muito baixas e outras camadas vão criando por cima, existe a possibilidade dessa camada tocar a parte inferior da litosfera, chegando na parte superior da atmosfera, ela entrar em contato com o magma de novo, sofrer um processo como é que fala? Ela vai entrar na camada mais quente da Terra, esqueci o nome, vai entrar em contato com o material magmático aqui, vai dissolver, entre aspas, virar magma de novo, até esse material acender como lava, ou seja, vai virar uma rocha magmática, ou ela vai ficar aqui embaixo, aqui, ó, e vai sofrer temperaturas elevadas e pressões da Terra. Ela não vai entrar em contato com o magma, mas vai sofrer pressões muito intensas e temperaturas muito intensas e vai se transformar em outra rocha. Vai virar uma rocha metamórfica. Ou vai virar uma rocha sedimentar. Esse acúmulo de sedimento vai fazer ela virar uma rocha. Então pense isso. Quando vocês olharem para o morro, vocês vão enxergar o vento passando em milhões de anos, levando materialzinho e depositando esse materialzinho lá embaixo. Certo? Então essa é a dinâmica do relevo. Você vai ter esse transporte de material, um desgaste e um transporte. Bem, erosão e sedimentação são dois processos opostos, porém complementares à transformação do relevo. Então, erosão é o desgaste, é a deteriorização de uma rocha, e a sedimentação é o depósito dessa outra rocha aqui, né? Você tem dois, você tem um processo erosivo e um processo de sedimentação. Esse material sai daqui e é depositado aqui, vira um sedimento aqui. Em ambientes costeiros, os dois estão presentes. Cite um exemplo de paisagem costeira criado por esses processos. É aquilo que vocês viram da erosão marinha, do vento, que vai criar ou atóis, ou vai criar aquelas arcos bonitos perto da praia, que o vento vai passando ali e vai dissolvendo aquela rocha. Como exemplo de paisagem costeira formada pela erosão, abrasão marinha, pode ser citado as falésias, os costões, os arcos e as cavernas marinhas. Quem nunca foi em canoa quebrada? Quem nunca tirou aquela foto naquele arco de canoa quebrada? Eu não, mas eu conheço, eu já vi fotos. Enfim, aquilo é um processo de desgaste da rocha provocado pela erosão. Tranquilo? Erosão marinha. As falésias, né? Quem não foi, teve a oportunidade de ir lá no canoa quebrada, pode ter em Costa Dourada. Você tem umas falésias criadas pela erosão marinha, né? Como formações resultantes da deposição de sedimentos trazidos pelo mar, pode ser citada as praias, a areia da praia ela é trazida pelo mar, os deltas, né, que são aquelas áreas que fazem uma entrada, as restingas, os manguezais, são todas áreas que o mar vai transportar material e fazer essa deposição. A área de restinga, em Regência, em Itaúnas, que tem aqueles bancos de areia imenso, aqueles bancos de areia transportados pelo mar e depositados ali. Muito bem. Então, aí você tem erosão e sedimentação. 3. Diferencie planície de planalto. Essa é a parte mais fácil. A planície é formada de um relevo aplanado e formada predominantemente pela deposição de sedimentos. Planície, galera, são áreas mais baixas. Pensa nisso. Se a área é mais baixa, ela vai receber sedimentos, né? Vai sair do alto e vai cair na parte mais baixa. Então, as planícies são áreas que vão receber sedimentos. Os planaltos são superfícies onduladas ou relativamente planas. A gente pode ter os tabuleiros, né, que são planaltos, nas quais predominam processos erosivos. Por quê? Porque está mais exposto. Sedimentos dos planaltos e das terras mais elevadas são transportadas pelo vento, pela água, para as planícies situadas em altitudes mais baixas.
Então é muito óbvio. A gente tem essa imagem aqui embaixo, aqui, ó, na questão 4, que é uma área planáutica, né? Então, quando você tem uma área dessa aí, por exemplo, próxima à área de planície, a gente vai perceber que o material que sai de cima, do topo dessas áreas, eles vão ser depositados nas partes mais baixas. Então, o planalto é mais alto e as planícies são mais baixas. Os planaltos não são necessariamente planos, né? Em Minas Gerais, por exemplo, você tem aquela área chamada de mares de morro, e chama mares de morro porque quando você está chegando próximo de Belo Horizonte, você tem áreas, parece ondas, os morros são tão próximos ao outro, tão arredondados, que chama de mares de morro por causa disso, que parece ondas. E um outro detalhe interessante que vocês associarem é o seguinte, aqui não tem nenhuma perguntinha sobre isso, mas pode perguntar sobre relevo mais antigo e relevo mais moderno. O relevo mais moderno são aqueles pontiagudos. Vocês podem ver, quando mostra o Himalaia, tem aquelas formações pontiagudas, né? Pontiagudinhas assim, a Cordilheira dos Andes, formações pontiagudas. E quando vai mostrar relevos mais antigos, eles são mais abaulados, mais arredondados, ou então escarpados, igual esse aqui é. Esse aqui é uma escarpa, né? São mais escarpados. Eles são relevos mais antigos, né? Que a ação dos agentes modeladores age ali por mais tempo, né? São mais anos sofrendo com as ações de intemperismo. Aqueles outros lá são chamados de modernos. E esses relevos modernos, eles vão estar associados a áreas de atividades tectônicas, né? Que vai estar em constante formação. Ainda está em formação. Diferente do relevo brasileiro, por exemplo, né? Que geologicamente ele já está formado. Ele está sendo transformado agora. A forma de relevo observada no registro da fotografia apresenta como característica natural a estrutura geológica cristalina, não. Prevalência cristalina vai ter as bacias, os escudos cristalinos na região nordeste do Brasil, né? Como é que fala? Fugiu. Esqueci. No interior da Bahia, ali no Chapada Diamantina. Opa! Prevalência de clima mediterrâneo, não. Formação estrutural planáutica. Predominância de faixa litorânea, não. Temperada também não. A gente vai perceber que a estrutura planáutica, justamente é fácil pelo topo aplanado e pela a divisão escarpada aqui, ó. Então, é uma formação estrutural planáutica. As feições do relevo observadas na parte emersas da crosta terrestre denunciam muitas vezes aspectos relacionados à estrutura geológica e às condições climáticas atuais e antigas. Com ação a esse tema, observa a figura ao lado. Observa bem essa figura aqui. Só observar aqui que a gente tem uma forma de relevo aqui, uma áreazinha elevada aqui, a gente vai ter fissuras aqui na estrutura, na base da formação rochosa, a gente vai ter cavernas formadas, um desgaste aqui, tal. Beleza. Com relação a esse tema, observa. Se alguém perguntasse que tipo de rocha contribui para que se desenvolvam essas feições do relevo, a resposta correta seria sedimento argiloso, guinais, granito, calcário, quartzo. A resposta é calcário, está marcada aí. Eu vou dar uma dicasinha para vocês. 90% das vezes que a pergunta estiver relacionada, 90 não, 97% das vezes, estiver relacionado à estrutura química do relevo, a formação química da rocha, a resposta vai ser calcário. Por quê? Porque calcário é um dos materiais mais solúveis que a gente tem que compõe a formação rochosa. Né? O calcário em contato com a água, obviamente, você pegar uma pedra de calcário, né? Uma pedra de formação geológica de calcário, e jogar água na mangueira ali, ela não vai derreter na mão sua. Mas imagina a água passando ali por milhões de anos, você vai ter um desgaste muito maior do que em outros materiais. Né? O calcário é considerado uma rocha mais solúvel do que outras em contato com água. Então, 90% das questões, 95% das questões que tiver esse tipo de relação entre desgaste provocado por água, que é o que a gente tem aqui, né? A gente tem um rio passando aqui, tá vendo? A gente tem rios aqui, ó. O desgaste provocado por água e perguntar sobre a estrutura química da rocha que formou aquele relevo, a resposta vai ser calcário. Se vocês gostam de cavernas, de andar por cavernas, na região que eu morava tinha uma caverna que é um dos parques mais bonitos do Brasil, mas não é aberto, que é chamado Vale do Peruaçu. Vocês vão ver que em todas as cavernas tem água dentro, né? Porque são formações de calcário que tem ou teve algum curso de água ali dentro. Esse curso de água ele vai modelar aquele relevo, ele vai provocar um desgaste naquele relevo ali e vai formar as cavernas. Tranquilo?
Eu tinha 25 participantes, eu tenho 23 participantes agora. Alguma pergunta, galera? Querem vocês interromper a apresentação? Alguma pergunta, gente? Ô tio, tem que fazer suas atividades no portal de que capítulo? Dos 3, 5, 6 e 7? Isso. Você já fez um livro? Aham. Vocês Mas não- não de todos. Oi? Eu só fiz dos 5 no livro. Então faz as 6 e 7 no portal, porque eu tenho a possibilidade de corrigir. Ah, tá bom. Pode ser? Uhum. Vocês têm mais alguma dúvida? Tem 4 minutos de aula ainda. Cadê? Eu posso corrigir as questões do Enem. Cadê? Na página 28 do capítulo 5, do 6, desculpa. Vocês estão com o livro na mão? Qual é o nome? Então, Na página 28 do capítulo 6, a gente tem aquelas perguntas propostas que é preparando vocês para o Enem já, né? Apesar que a primeira ela é discursiva, não é objetiva, mas a primeira pergunta é o que é e onde está situado o ciclo de fogo do Pacífico? É aquilo que eu já expliquei para vocês e que eu mostrei na figurinhazinha lá atrás. Se você pegar o mapa mundi, principalmente mais fácil descentralizado, mas observar ali a área do Oceano Pacífico, pegando do Japão até a costa dos Estados Unidos, vai perceber que vai formar um ciclo, onde vai ter intensas atividades sísmicas, tanto vulcanismo quanto de tectonismo, né, de terremotos e vulcões ali. Então, essa área é chamada de ciclo de fogo do Pacífico, por causa dessas intensas atividades vulcânicas. Tem uma perguntinha aqui bem interessante que eu queria discutir. Aqui. O vulcanismo é um dos principais processos de... Não, não é isso, não. Capítulo 7, será? Ah, tá. É a questão 5 do capítulo 7, das questões propostas aí. Eu vou pedir vocês para fazerem ainda. Elas vão reafirmar aquilo que eu falei na última questão, sobre a questão do tipo de rocha. A pergunta é assim, da Universidade Federal do Rio de Juiz de Fora. E mais do que... começa assim. E, mais do que tudo, a gruta de Maquiné é tão inesperadamente grande, com seus 7 salões encobertos, diversos seus enfeites de tantas cores e tantos formatos de sonho, rebrilhando de risos de luz. Ali dentro, a gente se esquecia numa admiração esquisita, mais forte do que o juízo de cada um, com mais glória resplandecente do que uma festa, do que uma igreja. Isso aí. Está falando de uma caverna, está falando de uma gruta. Aí a pergunta é, a imagem representa uma das feições pendentes no teto das cavernas. Aí vai falar, são aluviais, calcárias, graníticas, tectônicas ou vulcânicas. Vai ser calcário. Todas as vezes que estiver fazendo uma relação do relevo, de rochas, de grutas, e perguntar que tipo de rocha que vai ser calcário. Porque a rocha mais passiva de solubilidade. É isso aí. Tranquilo? Nas próximas atividades, vocês vão fazer essas questões propostas para o Enem, que a gente vai discutir e estudar até nós finalizarmos esse nosso livro aqui. Alguma dúvida, galera? Alguma dúvida? Professor, essa do Enem é da página 49? Eu vou mandar para vocês na semana que vem, Aline, porque a gente, Ah, como tá. a gente está com o primeiro A e o primeiro B junto, né? O primeiro A, na semana passada, na semana que vem, não vai ter aula. Então, a gente precisa criar um equilíbrio nas duas turmas, já que as nossas aulas, nossos encontros são juntos. Então, eu vou mandar para vocês fazerem essas atividades de preparação para o Enem, dos outros capítulos também. Tranquilo? A gente trabalha as atividades Tá bom. no outro livro. Beleza? Se tiver alguma dúvida, manda para mim. Tá bom. Foi bom ver vocês. Ver não, que eu não vi vocês, mas tudo bem. Ouvi. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.